Eu vou te dar só um motivo no começo desse vídeo para você começar a pensar em fazer jejum intermitente. Imagina que o seu intestino tem 6 metros, 6 metros. Isso aqui é o seu intestino, é uma mangueira toda enroladinha. E essa mangueira tá cheia de sujeira, de toxina, tem alimentos que estão aqui há anos sem conseguir se decompor, por isso que o cocô fede, porque tá tudo podre aqui dentro do seu intestino. Então imagina que o jejum é uma solução para que você consiga tirar toda essa sujeira que tem aqui. Seu corpo é muito preguiçoso, então quando você não dá para ele calorias e glicose, ele vai ter que ir lá na gordura, pegar essa gordura e transformar em energia para sobreviver. Então, quanto menos você der de glicose, de energia para o seu corpo, mais ele vai ter que retirar do tecido adiposo, ele vai ter que retirar do acúmulo de gordura. Esse é o processo que faz com que o seu corpo emagreça. Então, se você ficou curioso para saber como melhorar seu intestino e sua vida, continua aí que eu vou te contar tudinho agora. E antes de mais nada, já se inscreve aí no meu canal, porque eu tô sempre trazendo dicas muito importantes para você. Olá, eu sou Ana Paula Zelotti, meu blog é o Mais Do Que Lindeza, sou formada em nutrição e dietética e estou aqui, como você já percebeu, para falar sobre o jejum intermitente e porque eu disse que esse é o melhor vídeo que você vai ver, porque esse é o vídeo mais sincero, com mais informações e que mais vai te ajudar caso você resolva aderir ao jejum. Vou tentar explicar um pouquinho cientificamente o motivo pelo qual é importante nosso corpo ter momentos de jejum. Antes de mais nada, não se esqueça que é primordial você ter um acompanhamento de um profissional da saúde para te ajudar a realizar esse jejum, ok? Mas, tirando curiosidades, vamos lá. O jejum, na verdade, ele é um processo que começou desde que existe a Terra. Você acha que os homens das cavernas tinham comida de 3 em 3 horas? Não, eles só tinham comida quando eles conseguiam caçar, se eles conseguissem caçar naquele dia, e a comida deles normalmente era proteína. Não existia pomar, não existia maçã, pera, o que existia ali eram frutas silvestres, frutas vermelhas, uma amora, uma ameixinha, uma coisinha assim. Eles não tinham essa disponibilidade absurda de alimentos que nós temos hoje. Então, o jejum, ele vem desde a Bíblia, todo mundo jejua. Existem vários motivos para se fazer jejum, desde motivos religiosos, como motivos de saúde. E até você já percebeu que quando você vai fazer um exame, alguma coisa, você precisa estar em jejum? Por quê? Porque o seu corpo, ele está íntegro, ele está ali funcionando exatamente do jeito que ele tem que ser, sem interferência de diversos alimentos. E aí, a medicina foi estudando o jejum e eis que veio um médico japonês que se chama Yoshinori Ohsumi, creio que é isso, em 2016 e ganhou um prêmio Nobel falando sobre o jejum, sobre o que acontece durante o jejum, e existe um processo chamado autofagia. Esse processo consiste em você ficar muitas horas sem comer. Vamos tentar simplificar. Mas quando você começa o jejum, o seu próprio organismo começa a comer células ruins, células doentes, células mortas, células que vamos dizer assim, células irregulares, células que não estão funcionando muito bem. Então o seu organismo, podemos dizer que come essas células quando você está em jejum. Então o nosso organismo só come essas células quando nós estamos com fome? Tá aí a sua resposta. O seu organismo, conforme ele vai ficando sem alimento, sem a glicose do alimento, sem um alimento para digerir, ele começa a ter tempo de fazer outras coisas. E o que é isso? É a autofagia. É eliminar células ruins, células doentes do seu organismo, a ponto de seu organismo se refazer. Isso ajuda a evitar várias doenças, isso ajuda a evitar o câncer. Por isso que a autofagia ela está sendo tão disseminada por aí. É um processo médico, é um processo de saúde. Consequentemente, seu corpo irá perder gordura e peso. Como funciona essa perda de gordura, né? Realizando o jejum intermitente. Após 12 horas sem ingestão de nenhum carboidrato, de nenhuma glicose, nenhum alimento que dá energia, você tem no seu corpo uma coisa chamada metabolismo. O seu corpo ele precisa de uma determinada energia para sobreviver. Então seu corpo é muito preguiçoso. Então quando você não dá para ele calorias e glicose, ele vai ter que ir lá na gordura, pegar essa gordura e transformar em energia para sobreviver.
Então, quanto menos você der de glicose, de energia para o seu corpo, mais ele vai ter que retirar do tecido adiposo, ele vai ter que retirar do acúmulo de gordura. Esse é o processo que faz com que o seu corpo emagreça. Como isso funciona? Você precisa estar pelo menos 12 horas sem ingerir alimentos, sem ingerir açúcar, para que o seu corpo comece a entrar em processo de cetose e realize essa transformação no metabolismo. Quando você passa 12 horas sem se alimentar, ok. Se você passar 13 horas sem se alimentar, essa uma horinha aí o seu corpo vai estar tirando energia da gordura. Se você passar 14 horas sem se alimentar, ele estará ali retirando 2 horas. E assim por diante. Se você estiver 24 horas sem se alimentar, seu corpo estará a 12 horas tirando gordura de onde ela está armazenada e não dos alimentos. E aí, isso gera, óbvio que isso gera um emagrecimento. Você vai estar tirando a energia da sua gordura para sobreviver. Isso gera emagrecimento, mas o jejum intermitente ele não é só isso. Imagina que dentro de você tem uma mangueira de 6 metros. Esta mangueira é o seu intestino. E dentro dela tá cheio de alimento, tá cheio de líquido, tá cheio de sujeira. Por quê? Porque você fica enfiando coisas aqui 24 horas por dia. Ela leva um tempo para fazer essa digestão. E quando você fica colocando alimento aqui, ó, esse intestino ele vai estar funcionando. E aqui dentro do seu intestino tem coisas que estão há anos. É por isso que quando você vai no banheiro fede. O que está aqui dentro, ó, começa a apodrecer. E quando ele começa a apodrecer, ele vai saindo. Imagina se você tem o seu intestino assim, ó, por anos, anos e anos. E aqui tem gordura, aqui tem açúcar, aqui tem sujeira, aqui tem agrotóxico, aqui tem toxinas, aqui tem metais pesados. Imagina se você fica sua vida inteira com isso aqui. O seu corpo, primeiro, ele não tem tempo de praticar autofagia, porque ele vai estar sempre tentando se livrar do que tem aqui, tentando jogar isso aqui para fora, e o seu corpo vai estar sempre intoxicado com tudo de ruim que fica aqui nessa mangueira. O ideal é você dar um tempo para o seu organismo e conseguir deixar essa mangueira limpinha. Então, é isso aqui, ó, que o jejum intermitente pode fazer pelo seu organismo. Deixar o seu intestino limpinho, sem sujeira, sem bactéria, sem nada de ruim aqui dentro. E com certeza tudo isso que seu intestino vai ter eliminado de sujeira, de bactéria, de gordura, de açúcar e de coisas ruins, vai fazer uma grande diferença para o seu corpo. Primeiro porque o seu intestino vai estar vazio, seu corpo não vai ter que estar ali fazendo a digestão de alimento o tempo todo e vai poder fazer o processo de autofagia e todo esse processo aí de cuidados com a sua saúde. Então, quanto mais tempo você puder deixar seu intestino limpinho, a sua mangueira vazia, sua barriga vai desinchar, você vai ter um abdômen mais bonito, um corpo mais saudável e, obviamente, vai se sentir muito mais disposto. O jejum ele ajuda em várias coisas no nosso corpo. Ele ajuda a desintoxicar o nosso organismo, ele ajuda a melhorar o funcionamento do nosso cérebro, ele dá mais vitalidade, ele dá mais energia pra gente, ele te deixa mais disposto, melhora a sua imunidade, aumenta a sua imunidade lá em cima e, consequentemente, fazer jejum emagrece tanto porque o seu corpo não vai estar digerindo ali alimentos 24 horas no seu dia, quanto para que ele tenha tempo de fazer a queima de gordura, de fazer cetose lá e pegar essa gordura para transformar em energia, além, claro, de fazer autofagia, eliminar células ruins, eliminar células doentes, eliminar células que só estão ali atrapalhando, e a sua saúde agradece, você fica mais livre de riscos de problemas como o câncer. Qual é a melhor prática de jejum? Bom, na verdade, você deve começar com 12 horas. Então você come, por exemplo, janta às 8 da noite, só a última alimentação, e toma um café da manhã tranquilinho, sem carboidrato, né? Aquilo que eu já expliquei, às 8 da manhã. Para você adaptar o seu corpo a 12 horas de jejum. Na próxima vez, você janta às 8 da noite e toma seu café às 9 da manhã. Você já ganhou uma hora aí de jejum. Na próxima vez, você toma seu café, você janta às 8 da noite, toma seu café às 10 da manhã. 2 horas aí você ganhou de queima. E assim por diante. Quanto você conseguir. Qual é o melhor jejum para mim? Eu não sei. Vai depender do quanto você conseguir ficar em jejum, vai depender de como você se sente. Hoje eu pratico 24 horas de jejum de segunda-feira. No final de semana eu até como uma porcaria, eu bebo, mas na segunda-feira
o dia inteiro só tomando água e Teislim, que é um chazinho muito bom, muito maravilhoso, mas tem videozinho aí falando sobre o Teislim. Passo o dia inteiro só tomando água e Teislim, quando chego no fim do dia minha barriga chega a estar negativa de tão maravilhosa que está e eu atinjo o meu objetivo de fazer autofagia, de fazer uma limpeza aqui no meu intestino, que é a minha mangueirinha, e ainda perder os quilinhos, se esse é o meu objetivo. Ok? Então, Ana, o que eu vou comer antes do jejum? Bom, pra gente realizar esse processo de cetose, que consequentemente vai emagrecer, te aconselho a comer alimentos como verduras, legumes, até frutas, mais alimentos com menos carboidrato, com menos açúcar e mais ricos em proteína, como carne de peixe, soja, carne de frango, a própria carne, alimentos que são mais ricos em proteínas, vegetais verdes escuros, que vão te ajudar a ter a força e a saciedade para conseguir ficar 24 horas sem comer. Durante as 24 horas, o que você pode consumir? Água, café e chá. Tudo sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Porque a gente não pode realizar ali um processo que faça com que a sua insulina aumente. Então, vamos manter a insulina sem trabalhar, seu corpo entrará em cetose, você além de melhorar toda a sua saúde, você vai emagrecer. O que comer depois? Poxa, você passou 24 horas aí, você passou um tempo, 12, 14, enfim, você passou um tempo melhorando seu organismo. Você vai colocar um pãozinho? Você vai colocar uma lasanha? Você vai comer um sorvete? Não. Obviamente, a melhor alimentação, legume, verdura, ovos, o ovo tanto antes quanto depois do jejum, porque dá saciedade, é rico em proteína. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo depois do leite materno. Então, alimentos saudáveis, ricos em fibras, frutas, legumes, coisas que não aumentem tanto a sua glicemia, não sejam tão ricos em açúcar, mas que possam te dar aí uma saciedade. Ana, eu fiz o jejum, faz 3 horas que eu tô sem comer, eu tô tonto, tô passando mal. Ok, o seu corpo ele tem mesmo essa ideia de que tá precisando, ele quer que você dê comida para ele porque ele é preguiçoso, mas se em último caso você não aguentar, não estiver se aguentando, come uma maçã que automaticamente você vai dar açúcar para o seu corpo vai voltar ao estado normal. Mas o ideal é passar por esse processo e aceitar que o seu corpo ele vai dar uma reclamada, que ele tá ali querendo te obrigar a comer açúcar, a comer alguma coisa, para que ele não tenha que trabalhar, ir lá na gordura e transformar essa gordura em energia para ele. Mas tá tudo bem, ele vai conseguir. Quem não pode praticar jejum intermitente? Pessoas que possuem problemas com glicemia, então você tem que ter muita certeza aí se isso é possível para você. Pessoas que possuem, algumas pessoas que possuem diabetes, mas se bem que o jejum também é bom para outras pessoas. Mulheres amamentando, mulheres grávidas, pessoas que têm traços de hipoglicemia, que é baixo açúcar, né? Quando a pessoa tem essa hipoglicemia, normalmente ela passa mal, então não é indicado para essas pessoas. E entre outros problemas de saúde, é sempre bom você procurar um médico, você procurar um nutricionista, uma pessoa capaz de te orientar qual o melhor jejum intermitente para você. Mas que ele funciona para todo mundo, ele é muito bom e é muito saudável, isso com certeza. O doutor Yoshinori Ohsumi ganhou o prêmio Nobel em 2016, provando que sim, jejum faz bem. E por que intermitente? Intermitente porque você tem janelas. Você fica sem comer por 12, 14, 16 horas e come o restante do tempo. Obviamente você não vai ficar comendo o tempo todo ali, mas durante 8 horas você pode comer. E assim por diante, você vai ficar 20 horas sem comer e por 4 horas você pode ali ter a sua alimentação. Por isso se chama intermitente. E não deixa de me seguir lá no Instagram, Ana_Anzelotti. Eu tô sempre postando conteúdo sobre alimentação, sobre treino, sobre o dia a dia. Vale a pena me seguir lá, Ana_Anzelotti. Lembrando, nunca faça um jejum intermitente sem acompanhamento. Espero muito, muito ter ajudado. Super, hiper, mega beijo e até o próximo vídeo.